Olá, eu sou a Lilian, sou estudante do curso de Arquivologia e estarei abordando sobre a classificação dos e-mails institucionais, que é o tema dessa pesquisa. Os problemas que motivaram este estudo foram a ausência de classificação dos e-mails institucionais e quando essa classificação ocorre é de forma empírica. Algumas perguntas que foram levantadas são: os e-mails institucionais são organizados? As instituições aplicam os planos de classificação utilizados para a documentação geral para classificar os e-mails? Sendo assim, o objetivo é conhecer como as instituições organizam e classificam os e-mails institucionais. A metodologia aplicada foi a seguinte: utilizou-se o método indutivo, que parte do particular, visando a generalização posterior, e o quali-quantitativo, que são métodos qualitativos e quantitativos. A amostra foi composta pelo coordenador da coordenação de documentos do Arquivo Central da Universidade de Brasília e por uma servidora da Secretaria da Faculdade de Ciência da Informação da mesma universidade e também por 16 ministérios. As entrevistas realizadas com o coordenador servidora foram feitas por meio do Google Meet e as perguntas enviadas para os ministérios foram mandadas por meio do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. Algumas considerações que devem ser feitas antes de a gente partir para os resultados da pesquisa são: os e-mails são documentos digitais e os e-mails podem ser documentos digitais arquivísticos ou não. Caso eles sejam documentos arquivísticos, eles precisam ser reconhecidos e declarados como tais. Os e-mails também são registros das atividades institucionais. Os resultados obtidos com a entrevista realizada com o coordenador da COGED foram: não há diretrizes que visam orientar a classificação dos e-mails, também não existe um sistema específico para gerenciar os e-mails, cada coordenação gerencia os seus. Da mesma forma, acontece com os demais setores e unidades da UNB, cada setor e unidade é responsável por gerenciar seus e-mails. Ao ser questionado sobre o uso do plano de classificação na organização dos e-mails, houve um pequeno desentendimento. O entrevistado afirmou que o plano não classifica por espécie, mas por função. O objetivo era saber se o plano era utilizado na classificação dos e-mails, e não se os e-mails integravam como uma categoria do próprio plano. O Arquivo Central não pretende criar uma resolução para abordar sobre a classificação e o tratamento dos e-mails institucionais. A Universidade de Brasília utiliza o Sistema Eletrônico de Informações para tramitar e formalizar as demandas. O e-mail também é uma importante ferramenta de comunicação e formalização de demanda, mas prefere-se o uso do SEI. Percebe-se que não existe uma organização técnica. Os resultados obtidos com a entrevista realizada com a servidora da FCI foram: a classificação dos e-mails da Secretaria não segue um plano de classificação, mas existe uma tentativa de organizar os e-mails de acordo com atividades consideradas importantes e recorrentes. Observa-se que considerar atividades importantes e recorrentes como forma de organização é um julgamento subjetivo, portanto a classificação é empírica. Em suma, a classificação empírica é individual e não existe um controle de destinação dos documentos, ou seja, não são destinados para preservação permanente e nem são eliminados. Os problemas que já aconteceram e foram relatados pela entrevistada foram a eliminação de e-mails considerados importantes e a sobrecarga do armazenamento, ocasionando eliminações emergenciais em massa para liberar espaço. Os resultados obtidos com os 16 ministérios foram: apenas o Ministério da Defesa classifica os e-mails por assunto e função e os demais ministérios não classificam. A classificação dos e-mails na maioria dos ministérios ocorre apenas quando esses documentos estão vinculados a um processo, e dessa forma eles vão ser inseridos no SEI. Dos 16 ministérios, 99% utilizam o SEI para gerir e classificar os documentos, mas somente o Ministério das Relações Exteriores não utiliza o SEI. Dessa forma, a gente pode observar que, em geral, nas instituições não ocorre a classificação dos e-mails, e quando isso acontece é de forma empírica. Os e-mails só são inseridos no SEI quando vinculados a um processo, ou seja, apenas quando surge essa necessidade. Os e-mails, sendo documentos digitais, ficam à margem de qualquer gestão. E o pior, o SEI não é um sistema de gestão arquivística. Perde-se assim o contexto das informações e não realiza a declaração dos documentos como arquivísticos quando eles são. Alguns problemas que podem surgir a médio e longo prazo com essa falta de classificação e, portanto, de gestão dos e-mails são a perda das informações, a sobrecarga do armazenamento, a ineficiência das atividades, a eliminação em massa e sem critérios bem definidos dos documentos e informações, a dificuldade de recuperar informações e o não reconhecimento de quais documentos são arquivísticos. Algumas possíveis soluções gerais para esse cenário é a definição de uma política de gestão de documentos, integrando os e-mails dentro dessa política, a implantação de um sistema informatizado de gestão de documentos integrando os e-mails, a divulgação da arquivologia, a capacitação dos profissionais e a realização de pesquisas sobre o tema, bem como também a identificação de problemas no processo de gestão que podem ser feitos através de pesquisas com os usuários do próprio sistema dos e-mails. É isso e muito obrigada.